Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui na TV Câmara, canal 4 da NET e 61.4 em TV aberta, sinal digital. Muito bom ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados com os olhos. A gente tem alteração de clima, é clima quente, calor, frio, seco, que são fatores de riscos para a visão, além de poeira, pó, uso de computador. Sobre tudo isso, eu vou conversar com o Dr. Marcelo Mendonça, que é oftalmologista e aceitou o nosso convite do Saúde em Foco. Doutor, primeiramente, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Estamos sempre à disposição no serviço de utilidade pública. Eu acho muito importante que a gente informe corretamente a população e prevenir é sempre melhor do que remediar. Com certeza. E, doutor, eu queria começar falando sobre essas mudanças de clima, de ambiente, que são fatores de risco para os olhos. Quais são os principais sintomas? Na verdade, os principais sintomas oculares são a coceira, a vermelhidão ocular, às vezes sensação de areia ao piscar, sensação de ressecamento dos olhos, ou secreção colando os olhos ao acordar. E todas esses sintomas, essas manifestações, têm um denominador comum que são disfunções do que a gente chama de filme lacrimal. O que é o filme lacrimal? O filme lacrimal é uma fina camada líquida composta de três fases, trifásica, composta por água, proteínas e lipídios, ou seja, gorduras. O problema é que no clima seco, a primeira fase a evaporar é a fase aquosa. Evaporando-se a fase aquosa, existe um predomínio, dependendo da genética da pessoa, ou da fase proteica, essa proteína coagula e vira aquele muco, aquele... Sim. Popularmente chamada de remelinha. A remela. Quando ela é branca, ela não tem significado de infecção. Se tiver simplesmente o excesso de muco e falta de umidade. Hidratação. Hidratação. E, por outro lado, se predominar a parte lipídica, a parte de gorduras, a sensação é de ardor e de fotofobia. Fotofobia significa você ter dificuldade de abrir os olhos quando você está olhando para a luz, quando você sai ao sol. E num caso desse, se hidratar é suficiente ou não? Cuidados simples que você mesmo pode tomar, né, no inverno. Primeiro, cuidados ambientais. Se você puder, evite ambientes fechados e muito aglomerados, onde haja pouca troca do ar ambiente, porque a umidade relativa do ar vai ficar ainda mais baixa. Se você, por exemplo, no seu ambiente doméstico, no seu ambiente de trabalho, você tem controle sobre isso. Você pode colocar um umidificador, por exemplo, que ajuda maravilhosamente. Quando você não tem controle sobre isso, só de você aumentar a frequência do piscar, porque o piscar correto, o que é o piscar correto? É quando a pálpebra inferior e a superior se encontram. Porque às vezes a pessoa, quando é muito ansiosa, isso a gente vê em consultório, ela dá, de cada 3 piscadas, uma é completa. As outras 2 param na metade e voltam. Na metade e volta. É uma observação bem minuciosa, eu não tinha pensado nisso. Então, fechar cada um observe na sua casa como é o seu padrão de piscar e tente se disciplinar, sempre que lembrar, a fazer o piscar completo. O piscar completo não precisa ser fazer força. O olho, assim. É simplesmente um encostar suave dos olhos, como se você estivesse dormindo. E não precisa permanecer nenhum tempo, é só um toque de fração de segundo. Porque isso funciona como se fosse um limpador de para-brisa, por assim dizer, que troca esse filme lacrimal. Então essa umidade, ela é renovada e dificulta-se a instalação de todos esses sintomas. Doutor, e com relação assim, a coçar os olhos? Parece que é um movimento, né, inofensivo e não é o coçar os olhos? Coçar os olhos é uma das coisas mais potencialmente nocivas
principalmente em pacientes míopes. Eu vou explicar por quê Sim. nos míopes, mas eu vou falar em geral. Porque o ar, quando a gente sai à rua, mesmo que a gente não frequente nenhum ambiente contaminado, não trabalhe em hospital, não trabalhe, enfim, quando a rua está cheia de germes. Quando a gente chega em casa, a nossa mão está repleta de germes. Se a gente tiver, mesmo que a gente não esteja em casa, principalmente mulheres, se puderem ter na bolsa um frasquinho de álcool em gel, Álcool em gel. você borrifa um pouquinho, uma colher de chá de álcool em gel na mão e espalha por toda a mão, na face anterior, entre os dedos e no dorso das mãos. E você vai repetir esse movimento até o álcool evaporar sozinho. A hora que o álcool evaporou, você matou a maioria dos germes, bactérias e vírus que estavam na sua mão. Então, aí assim, sim pode levar aos olhos. aí não é que pode levar aos olhos. Se houver necessidade. Recomenda-se que não se leve a mão diretamente aos olhos. Por exemplo, Sim. se você está sentindo coceira nos olhos, o que a gente recomenda? Se você tiver em casa uma gaze estéril de farmácia, não precisa ser nenhum soro fisiológico, nada disso. Pode ser uma água filtrada gelada, limpa. Você embebe essa água gelada numa compressa de gaze e faça uma compressa em cima dos olhos até que os vasos sanguíneos se contraiam, porque o frio faz com que os vasos sanguíneos entrem em contração. E são os vasos sanguíneos que levam as substâncias inflamatórias e irritativas para o olho. Então, isso dá um alívio fantástico. Agora, eu tô com uma coceirinha, meu olho tá ardendo, tá meio vermelho. Tem um colírio e vou pingar o colírio. Aí você já entra numa segunda questão. Sim. Essa situação. Se a vermelhidão aumentar, se ela for acrescentada de uma secreção amarelada e que é progressiva a cada dia você acorda com os olhos mais colados, pode se tratar de uma conjuntivite adenoviral ou uma conjuntivite epidêmica, que a gente chama. A princípio, nós não estamos vivendo um período de epidemia de conjuntivite adenoviral, conjuntivite infecciosa. Porém, na vigência de suspeita de conjuntivite viral, ou mesmo de qualquer um desses sintomas que não ceda a medidas simples que eu citei, piscar melhor os olhos, umedecer os ambientes que você conseguir, fazer compressas com água limpa, gelada, com alguma frequência, procure um oftalmologista sem dúvida nenhuma. Não, em hipótese alguma, não se automedique. Não tem um colírio que seja inofensivo. Não, existem as chamadas lágrimas artificiais, só que mesmo as chamadas lágrimas artificiais, que são colírios que substituem ou ajudam a lágrima a proteger os olhos, digamos assim, tem uma linha tão completa hoje em dia que para cada perfil de filme lacrimal de cada paciente, existe um tipo de lágrima artificial mais indicado. Se você usa a lágrima artificial errada, você pode usar de forma insuficiente, de forma errada, gastar dinheiro à toa, ou até mesmo facilitar a instalação de um processo infeccioso pelo excesso de manipulação da colocação do colírio. Correto. Doutor, e a ceratite seca? Ceratite seca é justamente a exacerbação, o exagero desse processo, ou seja, quando essa fase aquosa evapora e a pessoa não pisca adequadamente, ou seja pelo avanço da idade, que é uma das causas, ou seja pela genética dela, a fase aquosa dela é menos profusa, ou seja, ela produz menos água no filme lacrimal dela, às vezes ela precisa de um auxílio contínuo, e isso é identificável pelo médico. Porque o que a gente vê quando a pessoa tem a ceratite seca? A gente coloca o olho no microscópio com um corante fluorescente e a gente vê no olho, na parte colorida do olho, na córnea, né,
a gente, olhando no microscópio, a gente vê um ponteadinho fluorescente. Cada ponto fluorescente foi uma célula que descamou. Como se fosse uma descamação quando você toma sol e fica aquela descamação Sim. meio difusa, assim, meio ponteada. É exatamente o mesmo aspecto. Se você tem isso, e isso é causado por um fator genético, que não seja ambiental, que não seja climático, que seja uma coisa constante, o principal sintoma disso é sensação de areia nos olhos. Por quê? Porque quando essas células, ao descamar, expõem as terminações nervosas. Cada vez que sua pálpebra passa sobre a terminação nervosa, ela informa o cérebro de que tem alguma coisa errada na superfície da córnea, como se fosse um corpo estranho, como se seu olho estivesse cheio de areia, por exemplo. Entendeu? Essa sensação. Essa sensação. Então, se a pessoa tem isso com frequência, e se, às vezes, as medidas de piscar, uma compressinha, isso que eu falei, não resolvem o problema, procurar o oftalmologista urgentemente. Porque pode ser tanto uma disfunção de falta de produção de lágrima, como mau direcionamento da lágrima, por exemplo. Principalmente a tendência da pálpebra inferior é cair, formar uma barriguinha aqui. Então, a umidade da lágrima fica acumulada aqui. Às vezes a pessoa começa até a perder lágrima, escorrer lágrima espontaneamente, enquanto o centro do olho fica seco. Por quê? Porque a pálpebra superior vai buscar o líquido, mas não consegue alcançar a pálpebra inferior porque ela está caída, entendeu? Então, às vezes, o médico vai analisar o grau de disfunção palpebral, de disfunção muscular, e aí indicar a solução adequada. Né? A primeira solução quase sempre é uma lágrima artificial que seja adequada para aquele caso. Correto. Doutor Marcelo, nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Saúde em Foco. Hoje estou conversando com o doutor Marcelo Mendonça, que é oftalmologista, que está explicando de uma forma simples e clara como a gente deve cuidar dos nossos olhos. Aguarde um instante só. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Eu sempre sonhei em ser mãe de 2 filhos lindos, chegar do trabalho e ter aquela surpresa. E ainda assim, perceber que estamos protegidos e construindo um futuro melhor. O salário maternidade é um dos benefícios que o contribuinte da Previdência pode ter direito. Ligue 135 ou acesse previdência.gov.br e contribua para ter direito a esse e outros benefícios. Previdência Social é mais seguro para você. Tem algum exame para identificar os vírus? Existem exames capazes de identificar o vírus enquanto a doença está ativa, nos primeiros dias da doença. Existem alguns outros exames que, no caso de dengue e de chikungunya, podem identificar se a pessoa já teve a doença. A unidade de saúde deve ser procurada para orientar quanto à realização de exames.
Estamos de volta com o Saúde em Foco. Hoje a gente está falando sobre cuidados com os olhos, aqueles cuidados que a gente deve ter, que são simples, para não ter problema com a visão. Eu recebo em nosso estúdio o Dr. Marcelo Mendonça, que é oftalmologista aqui em Rio Preto, e está explicando para a gente. Doutor, agora, uma coisa que não tem como fugir é o uso de computadores hoje no dia a dia, no trabalho, em casa. Até que ponto o computador prejudica a visão? Pois bem, esse é um ponto interessante porque é uma dúvida muito frequente, é uma dúvida de consultório e uma dúvida da imprensa sempre que eu sou abordado. O uso de computador de forma prolongada, principalmente quem tem que trabalhar com isso, ele por si só, a radiação dele não provoca nenhum mal aos olhos. Por quê? Porque a maioria dos computadores as telas de computador já tem uma tela protetiva que bloqueia os raios nocivos. Isso é verdade também para os televisores de última geração, certo? Sim. Agora, o maior problema do computador, na verdade, recai sobre a nossa discussão do bloco anterior. Quando você está no computador, na verdade, o que acontece é que você dirige sua atenção de forma tão concentrada para o que você está fazendo, que você esquece de piscar. Você pisca com menos frequência. Então, se a pessoa que tem, ao final de uma tarde de trabalho no computador, está sempre com os olhos vermelhos, começar a se disciplinar a piscar com maior frequência durante esse trabalho, ela vai umidificar de preferência o ambiente de trabalho, ela vai perceber que essa vermelhidão e que essa irritação vão diminuir ou praticamente desaparecer. Isso não é causado pela radiação do computador, é causada pela atenção na tela e pela diminuição da frequência do piscar. Pausar um pouco o trabalho, né? Quer dizer, desviar o olhar do computador também é importante? Se o sintoma aparecer, é importante. Pode ser importante. Mas se a pessoa, melhor do que fazer isso, se ela se disciplinar a sempre que ela lembrar piscar com mais frequência, eu preciso piscar para o meu olho ficar saudável e eu poder trabalhar durante mais tempo sem cansar meus olhos e sem prejudicar a minha superfície ocular. É muito mais eficiente. Com relação a tablets, agora, aparelhos menores, celulares, que as pessoas ficam, né, o tempo todo, em qualquer lugar, é no celular, é no tablet, crianças. Qual é a recomendação, doutor? Isso vale para tudo, isso vale para tudo. Dependendo do tempo que você despende com a atenção naquele dispositivo, seja um tablet, seja um celular, seja um notebook, seja um computador de mesa, seja um aparelho de televisão, enfim. O problema é a frequência do piscar. Do piscar, que o senhor falou lá no primeiro. Piscar não é ficar piscando. Não. Não, é um piscar completo. Um piscar a cada... Em um minuto, de 2 a 3 piscadas é o saudável. A cada 20 ou 30 segundos piscar uma vez de forma completa, se você tiver um filme lacrimal saudável e o ambiente tiver uma umidade saudável, é completamente suficiente. Então, doutor, pelo que o senhor já explicou, o tempo úmido ele é bom, então, para os olhos. É muito bom para os olhos. Quando chove. É bom não só para os olhos, mas para todas as mucosas, porque os ácaros, que são os causadores, os desencadeadores das alergias naquelas pessoas que são mais propensas, eles se proliferam e ficam no particulado em suspensão do ar quando o ar está mais seco. Sim. No ar mais úmido, eles sedimentam junto com a umidade do ar, entendeu? Sim. Agora, uma coisa importante, a gente está falando muito de sintomas oculares. É uma coisa que eu gosto de frisar sempre, é que quando a gente fala em oftalmologia, curiosamente, aquelas situações que dão mais sintoma, ou seja, olho vermelho, conjuntivite, seja ela alérgica ou epidêmica, uso de lente de contato, que sempre deve ser feita com um acompanhamento médico, nunca comprar pela internet. Nunca comprar na internet e fazer o cuidado sozinho porque acha que sabe. Procura periodicamente seu médico, porque você pode desencadear uma situação na qual você
cria uma rejeição à lente de contato que não permite que você use a lente nunca mais na sua vida. É sério, então? É sério. Uma conjuntivite alérgica papilar gigante, que a gente chama, é uma situação que é uma rejeição ao material da lente de contato gelatinosa que a pessoa nunca mais consegue usar a lente de contato com conforto. Então, assim, para você poder continuar usando a sua lente de contato, use a lente de contato com um acompanhamento médico sempre. Correto. Agora, continuando o raciocínio. Sim. Essas coisas que dão mais sintomas, que estão mais relacionadas à parte externa do olho, curiosamente, dificilmente são aquelas coisas que levam à cegueira. São coisas que dificilmente atingem um nível de gravidade grande. As principais causas de cegueira no mundo são doenças que começam dentro do globo ocular e de maneira quase sempre assintomática. Que as pessoas também não dão importância quando começa a principal se causa de manifestar. cegueira no mundo é a catarata. Mas a catarata, hoje em dia, é uma cirurgia que está muito bem estabelecida. Eu não vou falar, como se fala popularmente, que a catarata se tornou uma cirurgia simples. É uma cirurgia que precisa ter feito um pré-operatório bem feito, com um exame ocular completo. Se tiver alguma doença associada, pode ter que ser feita alguma modificação na técnica da realização da cirurgia para que ela não seja danosa para o paciente, porque existem certas situações que a cirurgia de catarata, se ela for feita de forma em série, como se fosse uma produção em massa, a pessoa pode entrar enxergando e sair cega, por falta de diagnóstico prévio de uma doença pré-existente intraocular. Correto. Só que a catarata é a primeira causa de cegueira no mundo reversível. A primeira causa de cegueira irreversível é o glaucoma. O glaucoma que é o aumento da pressão ocular. E a segunda causa de cegueira mais importante são as consequências retinianas do diabetes, que provoca a longo prazo, médio e longo prazo, eu digo mais de 10 anos de diabetes geralmente, mas pode acontecer antes, sangramentos dentro do olho que podem causar descolamento da retina e perda permanente da visão. Esse é o segundo mais importante do mundo, segunda causa mais importante do mundo. Se a gente somar essas duas, a gente pega quase que 80% a 90% dos casos de cegueira irreversível no mundo. Então, o nosso conselho é, se você atingiu a idade adulta, mesmo que você não tenha dificuldade de enxergar, não tenha dificuldade nem para longe nem para perto, mas nunca foi a um oftalmologista, vá a um oftalmologista de confiança, que seja preparado para fazer um exame completo no seu olho, peça o exame completo, incluindo medida da pressão ocular, incluindo fundo de olho, incluindo a microscopia da superfície ocular, enfim, o exame ocular completo, porque as doenças que realmente cegam começam geralmente na idade adulta precoce, por volta dos 30, 40 anos, mas quando a pessoa chega aos 60 anos já está numa fase irreversível que não dá mais para voltar à visão. Doutor, o senhor falou sobre descolamento de retina. Vamos agora para algumas perguntas para saber o que é mito, crendice popular ou que realmente faz sentido, tem razão de ser. Por exemplo, ler no escuro faz mal? Não. Ler no escuro não faz mal, desde que você seja capaz de ler no escuro. Só que isso vai exigir um esforço maior da sua... Uma meia-luz, um abajur... Porque a íris da gente, né, ou seja, a menina dos olhos da gente, funciona como um diafragma de uma câmera fotográfica. Ela abre tanto mais quanto mais luz ela precisa para entrar. Então, a pupila dilata totalmente durante uma situação de meia luz, e se a pessoa não tiver uma catarata que esteja iniciando, a leitura se processa de maneira normal.
Se você começa a perceber que um olho está ficando com um desempenho um pouco diferente do outro, nessa situação de meia luz, por exemplo, já pode ser um início de catarata. Sim. Agora, com relação a ler dentro do carro, em movimento, dentro do ônibus, isso aí causa problema na visão? Na verdade, não. Pode descolar a retina naquelas pessoas que já têm propensão. É até um assunto que eu prometi para você abordar. Quem são as pessoas que têm risco de descolamento de retina? Principalmente aquelas pessoas que têm miopia. Por quê? Porque a miopia significa o globo ocular grande. O globo ocular grande, a retina é uma membrana que funciona como se fosse uma tela onde é projetada a imagem e ela transforma aquela imagem em sinal elétrico que o seu cérebro interpreta. Essa retina no olho míope é muito mais fina, porque o diâmetro do olho é maior. Então, a retina está sob tensão, está esticada. E muitas vezes, o afinamento de algumas regiões pode provocar rasgos espontâneos, ou mesmo acelerações ou desacelerações bruscas, ou traumas cranianos, nem precisa ser trauma ocular direto, esfregar os olhos, que você falou, que é uma coisa altamente desaconselhável para qualquer pessoa, isso sim é perigoso. E para aquelas pessoas que têm uma miopia considerável, fazer um exame com um especialista de retina para ver se a retina da pessoa não tem nenhum ponto de fragilidade. Porque quando a gente descobre esse ponto de fragilidade antes da retina descolar, a gente pode fazer como se fosse uma solda com raio laser naquele ponto de fragilidade e a retina não descola mais. Correto. Doutor, agora para finalizar, a gente vive numa região ensolarada, com muito sol, aí em qualquer época do ano, olhar para o sol é prejudicial? Cega? É uma crendice popular ou não? Olhar para o sol é uma coisa altamente proibida. Tanto assim que nos eclipses solares se recomenda, a imprensa recomenda inclusive, que você olhe através de um filme de radiografia, por exemplo, para você ver a sombra, para filtrar, entendeu? E mesmo a radiação solar ambiente, mesmo que você não olhe diretamente para o sol, é bom que sempre que você saia para um ambiente muito ensolarado, você esteja com óculos com proteção solar ultravioleta A e B. Esses óculos de camelô, tem que tomar cuidado com isso. Tem que saber a procedência, né? Se você tem um óculos e tem dúvidas se esses óculos têm ou não proteção contra ultravioleta, existem aparelhos nas melhores óticas que conseguem detectar se essa lente tem proteção contra ultravioleta ou não. Porque o óculos escuro sem proteção ultravioleta é até pior do que o óculos sem proteção. Porque sempre fala, o óculos tem que ter a proteção UV, mas eu não sei se tem, né? Não existem aparelhos que medem ótica. Doutor, agora, tem mais uma coisa, só uma última coisa. As lentes mais modernas de catarata, que substituem o cristalino pacificado, já vêm com esse filtro ultravioleta incluído na lente intraocular. Então, a pessoa deixa de ter essa preocupação a partir do momento que ela faz uma cirurgia de catarata bem sucedida. Correto. Doutor, chegamos ao final do programa, a gente poderia conversar mais meia hora, uma hora, porque o assunto é muito bom e importante e o senhor fala de uma forma muito clara e explicativa. Agradeço muito a sua participação no Saúde em Foco. Obrigada. E assim terminamos o Saúde em Foco de hoje. Hoje nós conversamos sobre cuidados com os olhos. Espero que você tenha gostado e se você quiser assistir outros programas Saúde em Foco, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Câmara Rio Preto. Eu te aguardo num próximo programa. Tchau, até mais.